Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Estou aqui com a responsabilidade de falar por último, né, encerrando essa live aí com tanto conhecimento, né, com tanto saber a respeito de metrologia, né? E estou aqui para poder falar a respeito de uma ferramenta muito importante, né, para a metrologia, que são os materiais de referência, né? Eu trabalho no Inmetro já há 18 anos, né, assim como o Klaus e o Regis, e o Klaus ele usou um artifício que eu percebi, que foi falar a idade com que ele entrou, que é para ele não parecer tão mais velho, não é? Né, Klaus entrou com 19, eu entrei com 25. Bota o Klaus na tela aí para a gente ver. Eu percebi que foi um artifício que ele usou, né, para o pessoal fazer a conta, fala, gente... Né? A conta é que mais da metade da minha vida eu passei trabalhando em Inmetro, ou melhor, ainda não, mas quase metade da minha vida já trabalhando lá. Com certeza. E aí eu entrei com 25, entramos bem jovens, né? Eu sempre trabalhei na divisão de metrologia química, né? A maior parte do tempo no laboratório de análise orgânica, né? Hoje estou no laboratório de análise orgânica. Assim como o Valnei, entrei um ano depois do Valnei, ajudei aí junto com outros colegas a construir aí a história da metrologia química que está se construindo, né? Então, eu vou dividir aqui a tela. Então, eu vou falar a respeito dos materiais de referência, dos materiais de referência certificados, os usos e os requisitos da produção, tá? Eu participo também da comissão da ABNT para materiais de referência já há pouco mais de 10 anos. Desde fevereiro do ano passado, eu estou como coordenadora dessa comissão. Tá? E isso a gente também aprende muito, porque essa comissão é a comissão espelho do Comitê da ISO para materiais de referência, né? O ISOREM. E não é à toa que logo nesse slide da apresentação eu coloquei aí uma figura com alguns pilares, porque os materiais de referência, eles são tidos assim como pilares para a confiabilidade do resultado da medição, né? Principalmente nas áreas de química e biologia. Tá? A ISO 17025, ela traz explicitamente, né, o uso de materiais de referência como ferramentas, né, fundamentais para a confiabilidade do resultado da medição aí em 4 requisitos, né? No de rastreabilidade metrológica, onde os materiais de referência são utilizados como padrões de calibração para o provimento de rastreabilidade metrológica, majoritariamente nas áreas de química e biologia. O provimento da rastreabilidade metrológica, ele se dá através do uso de materiais de referência certificados. Tá? E nos requisitos de equipamentos, validação de métodos e garantia da validade dos resultados, os materiais de referência aparecem como ferramentas para que os analistas possam, né, avaliar a qualidade, a confiabilidade do resultado de medição. Tá? Como é que são as diretrizes para o dia a dia com os materiais de referência, né? Aquelas pessoas que trabalham, né, com materiais de referência, eles têm aí nos documentos produzidos, elaborados pela ISO, as suas diretrizes. Aqui na tela, nós temos os 4 documentos que são utilizados pelos produtores de materiais de referência, né? O primeiro deles é a norma, né, ISO 17034, que fala sobre os requisitos gerais para a competência de produtores de material de referência. E para poder aplicar essa norma, é muito importante que o produtor tenha conhecimento de outros 3 guias. O primeiro deles é o Guia 35, que tem aí, está com mais de 100 páginas, é praticamente um livro, que é um guia para a caracterização e avaliação da homogeneidade e estabilidade de materiais de referência. Temos o Guia 30, que fala sobre os termos e definições, e o Guia 31, que fala sobre o conteúdo de certificados, rótulos e toda a documentação associada a materiais de referência. Vocês vão observar que o Guia 35, ele ainda está com a sua versão em inglês, tá? Por quê? Porque ele ainda não foi publicada a tradução dele no português. A comissão que eu falei, que da ABNT, é uma comissão que participa ativamente, né? As pessoas que fazem parte dessa comissão participam ativamente das discussões de revisão desses documentos, e uma vez que esses documentos são revisados, novos documentos associados a materiais de referência, né, novos documentos ISO são publicados, os documentos são traduzidos do inglês para o português. A comissão ela já finalizou o Guia 35 e eu acredito que ainda esse ano, ou mais tardar no início do ano que vem, o Guia 35 já vai estar disponível na sua versão em português. Então, esses 4 são as referências para os produtores de materiais de referência. Os usuários de materiais de referência, eles têm outros 3 guias.
Um deles é o ISO-Guia 80, que é o guia para a preparação de materiais de controle de qualidade internos e a preparação in-house. Esse guia está nesse momento em tradução nessa comissão da BNT. Temos o ISO-TR 79, que fala sobre exemplos de materiais de referência para propriedades qualitativos, e um outro guia, que é o Guia 33, que é um guia muito importante, que fala sobre boas práticas no uso de materiais de referência. Então, os usuários de materiais de referência consideram-se imprescindível conhecer esses documentos, e no momento, principalmente o Guia 33, que fala sobre as boas práticas no uso de materiais de referência. Tá? Agora, o que são os materiais de referência? Os materiais de referência, eles são materiais, eles são padrões, tá? Em sua grande maioria, padrões, né, até consumíveis, que são suficientemente homogêneos e estáveis com respeito a uma ou mais propriedade especificada, e ele é estabelecido como adequado para o uso no procedimento de medição. Então, o material de referência, ele é um nome de família, tá? Por exemplo, uma amostra para ensaio de proficiência é um material de referência, tá? Um material que seja homogêneo e estável, preparado como um padrão de trabalho no laboratório, é um material de referência. Agora, dentro da classe dos materiais de referência, existem os materiais de referência certificados, que eu diria que é uma classificação especial de materiais de referência. Por quê? Porque os materiais de referência certificados, eles são materiais caracterizados por um procedimento metrologicamente válido, ou seja, um procedimento muito bem caracterizado, para uma ou mais propriedades especificadas, tá? Ele é um material que tem um valor de propriedade associado a ele, um ou mais. Cada valor de propriedade tem uma incerteza associada. Esse valor de propriedade tem uma rastreabilidade metrológica declarada, e tudo isso está declarado e descrito num certificado que vai junto com o MRC para o usuário. Tá? Então, em formas gerais, todo material de referência tem que ter homogeneidade, estabilidade, em referência aos valores de propriedade, tá? Que está aí representado por esse X. Mas há uma classe especial de materiais de referência, que são os MRCs, eles têm que ter um valor de propriedade, esse valor de propriedade tem que ser acompanhado de uma incerteza de medição, a rastreabilidade metrológica desse valor de propriedade tem que estar estabelecido, e tudo isso acompanhado num certificado, né? Esse valor de propriedade está aí representado por esse X, né? Mais ou menos uma incerteza. Tá? A definição de materiais de referência, ela tem uma nota, que é a nota 2, né? Ela tem 3 notas, e a nota 2 eu quero destacar, que ela traz algo que é objeto de muita dúvida dos usuários, né? E ela diz o seguinte: as propriedades dos materiais de referência, elas podem ser quantitativas ou qualitativas, por exemplo, a identidade de substâncias ou espécies. Então, se pode ter um material de referência certificado para uma propriedade qualitativa. E aí a grande dúvida é, mas e a incerteza de medição para uma propriedade qualitativa? E aí o próprio Guia 30, ele traz lá, as incertezas para esses atributos qualitativos podem ser expressas como probabilidades. Tá? O VIN, que é o vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia, ele traz uma definição análoga ao da ISO-RENGO para materiais de referência, mas ele destaca a figura da entidade reconhecida. Ele diz o seguinte, que o material de referência ele é acompanhado de uma documentação, no caso de um certificado do MRC, emitido por uma entidade reconhecida. Essa entidade reconhecida, ela é o produtor do material de referência, né? A 17.025, quando ela se refere a material de referência, ela sempre fala material de referência que seja produzido por um laboratório, uma instituição competente. Essa instituição competente é a entidade reconhecida, que são produtores acreditados da norma ISO 17034 ou os institutos nacionais de metrologia ou laboratórios designados. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, o Guia 33, como eu falei, ele é a referência para os usuários de materiais de referência, tá? A CEGECRE, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, ela publica vários documentos orientativos, e dentre esses documentos orientativos tem o DOC CEGECRE 016, tá, que eu também recomendo muito a leitura para os usuários de materiais de referência, e o DOC CEGECRE 016, além, né, de todo o seu corpo, né, ser bem interessante, ele tem no anexo questões referentes ao uso de MR e MRC, tá? E ali ele vem falando exatamente dúvidas corriqueiras para os laboratórios, né? Por exemplo, eu preciso prover rastreabilidade, não tenho MRC, como fazer? Né? Então, tem questões associadas a isso, eu recomendo a leitura desse documento, eu coloquei aí o link, ele pode ser achado no site do Inmetro ou através de sites de busca.
Bom, os diferentes usos dos materiais de referência. Os materiais de referência, eles têm diferentes usos, diferentes aplicações, né? Como sabemos, podem ser usados para validação de método, controle de qualidade, para manter escalas convencionais, como escalas de pH, de octanagem. E quando eles são usados para calibrar, né, como padrões de calibração ou para atribuição de valor a outro material, eles estão provendo a rastreabilidade metrológica, e nesse caso o material de referência tem que ser um MRC, né, um material de referência certificado. Agora, considerando que os usos de materiais de referência são os mais diversos possíveis, será que os requisitos para uso são os mesmos? Ou seja, tanto faz usar um MR ou um MRC? Logicamente não, né? Os requisitos para uso são diferentes, e o Guia 33, ele traz uma tabela muito interessante, aonde ele coloca ali, né? Nessa tabela, na horizontal, nós temos a finalidade de uso do material de referência. Ele vai ser usado para o controle da precisão, para o controle de tendência, né, que está associado ao erro. Ele vai ser utilizado para calibração, ele vai ser utilizado para atribuir valor a outro material. De acordo com o uso do material de referência, ali na vertical é mostrado um atributo que esse material de referência tem que ter. E o Guia 33 explica, né, e mostra condições para cada um desses usos. E aí nós podemos observar o seguinte, que para o controle da precisão é requerido o quê? Que a propriedade do material de referência seja especificada, ou seja, um material de referência para a concentração, por exemplo, de sódio em solução A, é um material de referência para um resíduo de droga veterinária em leite, por exemplo. Para que é esse material de referência, né? Então, essa é a propriedade de interesse. Então, ele tem que ter, para controle da precisão, a especificação da propriedade de interesse, tem que ter o nível de homogeneidade dele especificado, tem que ter o nível de estabilidade especificado e a instrução para uso. Observe que não tem nenhuma exigência associada a que ele tenha um valor de propriedade declarado com uma incerteza associada a esse valor, nem uma declaração de rastreabilidade metrológica. Por quê? Porque se a precisão está sendo avaliada, o objetivo é ver a repetibilidade, né? A precisão, a reprodutibilidade daquela medição. Você não precisa ter uma confiança associada ao valor do material de referência. Tá? Agora, se ele está sendo usado para controlar a tendência, para calibração, para atribuir valor a outro material, a confiabilidade no valor do material de referência é fundamental, aquele X mais ou menos U, né? Você tem que ter uma confiança naquele valor. E para isso, aí sim, o usuário tem que usar um material de referência certificado. E aí esse material tem que ter especificado o seu valor de propriedade, tem que ter uma incerteza associada a ele, tem que ter uma rastreabilidade metrológica, além dos outros atributos. Tá? Eu trouxe aqui, né, um link para um documento do IRMM, que é um instituto, ele até recentemente mudou de nome, mas esse documento ele ainda está válido, eu acessei recentemente, não é possível encontrar, que ele traz exatamente uma aplicação, uma explicação, um exemplo bem explicado, bem detalhado, do uso, né, de material de referência certificado para avaliar a tendência do método. Ele traz o mesmo critério apresentado no Guia 33 e aí ele apresenta o critério com exemplo. Vale a pena também consultar e dar uma olhada. Tá? Agora, não adianta de nada utilizar um material de referência certificado para prover rastreabilidade, né, o resultado de uma medição, ou para avaliar a tendência, ou para que for, se todo o seu sistema de medição não estiver muito bem controlado, né? Então, vários aspectos têm que estar sob controle num procedimento de medição, como nós sabemos, para que a garantia, né, da validade do resultado seja obtida. Não basta só usar um material de referência certificado, né? Então, a pureza dos reagentes, solventes, o uso de materiais puros, são realmente materiais puros, né? Eles também têm que ser, em geral, MRC, dependendo da aplicação. Tá? Tem que estar bem resolvida, os equipamentos e vidrarias têm que estar calibrados, as interferências no sinal da medição têm que ser minimizadas ou não devem interferir na interpretação dos dados, as técnicas estatísticas têm que ser apropriadas, as contaminações, perdas e falhas no processo de medição devem ser evitadas, ou seja, o método, né, de medição tem que estar muito bem validado. Tá? Então, o usuário, ele tem que ter como ferramenta, né, ele precisa ter acesso, antes de adquirir um material de referência, da documentação que acompanha esse material, tá? Então, o que acontece? O usuário, ele precisa antes ter acesso ao certificado do MRC, né, ao certificado quando for um MRC, ou quando for um material de referência, né, um material de referência, ele não tem um certificado
associado a ele. Usar o nome certificado como uma documentação que acompanha o material de referência é algo equivocado, né? O nome que está no Guia 31 é ficha de informação do produto, né? Foi uma tradução do que está no inglês, mas essa documentação que acompanha o material de referência pode ser uma declaração, um relatório, seja o que for. O usuário, antes de adquirir esses materiais, ele precisa ter acesso para poder saber se o que ele está adquirindo é adequado ao uso pretendido. Bom, a seleção de materiais de referência, né? O grande problema dos usuários de materiais de referência é selecionar o material de referência. Selecionar um material de referência não é uma tarefa muito fácil. Por quê? De início, também é uma grande, pela experiência, se observa que é uma dificuldade e se identificaram muitas vezes um produtor de material de referência. Nesse material de referência que eu estou adquirindo é um material de referência produzido por uma instituição competente, né? Então, vamos lá, uma instituição que é reconhecida como competente, como produtor de material de referência, são aquelas instituições acreditadas na ISO 17034, tá? E a ISO 17034 é válida tanto para acreditar produtores de materiais de referência não certificados, como produtores de materiais de referência certificados, né? E aí nós temos organizações internacionais o símbolo, né, de acreditação, na qual os organismos de acreditação são signatários dos acordos dessas organizações. Então, ou são instituições acreditadas ou são instituições signatárias do Acordo de Reconhecimento Mútuo do Comitê Internacional de Pesos e Medidas, né, que foi falado um pouco lá pelo professor Humberto, também pelo Valnei no início aqui da nossa live, que são os Institutos Nacionais de Metrologia e os laboratórios designados, que passam por avaliações também dos seus pares, participam de comparações internacionais. Então, esses dois tipos de instituições é que são as instituições reconhecidas formalmente como competentes para serem produtores de material de referência. Bom, mas ainda estamos com problema na seleção de materiais de referência. Por quê? Porque a demanda, né, ela é muito maior do que a oferta, né? Isso é uma realidade, né? Existe uma infinidade de substâncias, de espécies a serem analisadas em uma diversidade de matrizes, né? Um banco de dados que existe de materiais de referência é o COMAR, tá? Que ele é mantido pela BAN, que é um laboratório designado na Alemanha, né, para a área de metrologia química e metrologia de materiais. Então, a BAN mantém o COMAR. Quem já procurou, quem já pesquisou no COMAR, sabe que o COMAR não é muito amigável. A boa notícia é que o COMAR está passando por uma reestruturação, tá? E em breve o COMAR vai ficar muito similar ao EPT, tá? Muito mais interativo. Só que quem pesquisa no COMAR tem que ter uma atenção muito grande, porque o COMAR classifica os materiais como MRC, mas não há uma avaliação se esses são realmente MRC, né? Porque as informações do cadastro, elas são de responsabilidade do produtor. Tá? Então, o usuário tem que ter atenção. Aí, como é que ele descobre isso? Avaliando a documentação que está acompanhando esse material de referência. Vamos lá. Bom, é comum eu receber perguntas a respeito de uso de materiais de referência, tá? E o que eu trouxe uma que revela, assim, o caso bem crítico e que acaba realmente sendo muito comum, né? E eu trouxe essa pergunta para cá porque eu acho interessante tanto a pergunta como a resposta, por ser um caso crítico, né, de falha na confiabilidade do resultado de medição, mas é um caso real que existe, é bem corriqueiro. Então, vamos lá. A pergunta que eu recebi foi o seguinte: estamos trabalhando num processo de validação de método e precisamos de um material de referência certificado. Porém, o nosso analito não possui padrão disponível no mercado. Como devo proceder na minha validação de método se não há um material de referência disponível no mercado? Então, de início, a gente já sabe que tem aí uma falha, né, no que diz respeito à confiabilidade do resultado de medição, mas não existe material de referência certificado para todas as medições. As medições precisam ser realizadas, né? Então, alternativas, né, elas têm que ser encontradas para enriquecer da melhor forma possível, contribuir da melhor forma possível para que o resultado dessa medição tenha a melhor confiabilidade, né? Então, a resposta fornecida foi a seguinte: na ausência de um material de referência certificado, deve ser utilizado um material de referência, um padrão, que tenha preferencialmente alguma incerteza de medição associada. Se nenhum material de referência com incerteza está disponível, deve ser utilizado um padrão qualquer, podendo ser um padrão comercial, mas que seja tratado pelo laboratório como um insumo crítico. Ao utilizar esse padrão comercial, é importante que as soluções de calibração e as utilizadas na validação para demonstração da exatidão sejam independentes, preferencialmente vindas de padrões diferentes.
Não, na ausência de um MRC, pode haver uma falha na confiabilidade do resultado de medição. E as outras ferramentas que são necessárias à demonstração da confiabilidade da medição têm um peso maior no processo de medição. Portanto, ferramentas como a participação em ensaios de proficiência para a medição dos componentes em questão são fundamentais nesse processo. E aí eu falo que eu não tenho conhecimento, né, se há ensaios de proficiência disponíveis na área, e recomendo que a pessoa verifique na base EPITS, que é uma base para ensaios de proficiência. Tá? Perguntas e respostas desse tipo tem lá no DOC SEGECRE 016, naquele anexo que eu falei sobre o uso, né, questões referentes ao uso de materiais de referência. Tá? Bom, então eu dei assim uma visão geral a respeito do uso de materiais de referência. O tema é bem extenso, bem vago, dá para assim, ficar assim, o dia todo falando sobre o uso de materiais de referência. A ideia foi dar uma visão geral, indicar bibliografias e referências interessantes e importantes no tema. Agora vamos falar um pouco a respeito do ponto de vista do produtor, né? O que o produtor, né, de linhas gerais, né, os requisitos, os principais requisitos que o produtor tem que aplicar ou desenvolver um material de referência, né? O produtor desenvolver um material de referência, ele tem 3 grandes fases: a fase do planejamento, a do desenvolvimento e a da certificação, tá? Bom, a ISO 17034, ela estabelece os requisitos para produzir um material de referência, mas ela não diz como. O Guia 35, sim, é que ele vai mostrar caminhos, ele vai mostrar alternativas para poder estar atendendo a 17.034. Então, eu não consigo imaginar um produtor de material de referência produzindo um material de referência sem ter um conhecimento do Guia 35. Tá? Então, aqui temos a 17.034, né, com as referências para os produtores de materiais de referência, e o Guia 35, que está lá, que ele já foi traduzido pela comissão da CE 150, e essa tradução está em análise na ABNT. Tanto a 17.034, principalmente o Guia 35, eles têm um grande desafio, que é atender as mais diversas áreas, né? Nós sabemos que materiais, por exemplo, biológicos, né, tem uma instabilidade associada, tem uma variabilidade, estamos falando de organismos vivos ali, que fazem com que a aplicação da 17.034 do Guia 35 seja um grande desafio, né? A química, por sua vez, também tem problemas de instabilidade, enfim. Então, tanto a 17.034 como o Guia 35, ele fala de forma geral, e aí é necessário muito conhecimento de quem está desenvolvendo para poder aplicar, né, os requisitos da 17.034 que tem que ser aplicados, mas mais ainda, as orientações do Guia 35 de forma a atender o requisito da 17.034. Bom, ao produzir um material de referência, o produtor tem 3 grandes fases, tá? O estudo de homogeneidade, por quê? Em via de regra, em geral, os materiais de referência são produzidos em lotes. Então, você tem uma produção num lote, todas as unidades daquele lote, a todas as unidades do lote são atribuídos um valor de propriedade. Para cada propriedade, um valor de propriedade. Tá? Então, tem que se garantir que o grau de heterogeneidade entre aquelas unidades é aceitável. Tá? Nós temos áreas, por exemplo, como a área de gases, em que, na verdade, cada unidade é um lote, mas a grande maioria dos casos é produzido um lote, uma batelada, tá? E cada uma delas tem que ser equivalente, né, o valor de propriedade entre elas. Então, o estudo de homogeneidade é a primeira etapa, depois nós temos estudos de estabilidade, depois o material é caracterizado, e se esse material for um MRC, esse valor de propriedade obtido na caracterização, ele tem que ter uma rastreabilidade metrológica, como já foi dito, tá? Então, para produzir um material de referência, em geral, nós estamos buscando ali o X, um valor de propriedade que não necessariamente vai estar acompanhado de uma incerteza, não há exigência para isso, e esse material de referência ele vai ter uma documentação associada a ele, que o nome dado no Guia 31 é ficha de informação do produto. Eu não gosto muito desse nome não, mas é o nome que foi traduzido, que está na versão em inglês e foi traduzido. Já o material de referência certificado, tá? Ele tem uma incerteza associada a ele, e aí a incerteza, o produtor vai ter ali contabilizando a incerteza da caracterização, a incerteza da homogeneidade entre as unidades e dentro de cada unidade, vai avaliar ainda a contribuição da incerteza referente ao transporte do material e ao armazenamento. Tá? Bom, antes de fazer esses estudos, o produtor tem uma fase que é fundamental, que é a fase do planejamento. O planejamento do processo de produção ele é feito antes do trabalho experimental começar e ele é o cérebro do processo. Tá? O Guia 35, ele traz um fluxograma mostrando todas as etapas do processo de produção do material de referência. Tá?
A gente vê aí que são várias etapas que o produtor tem que seguir. Agora, o produtor... Lá no planejamento, o produtor ele tem que planejar, antes de produzir o material, né, ele tem que planejar cada uma dessas etapas. Agora, a chance de dar errado, a chance de ter algum desvio de planejamento é muito grande, né, e geralmente acontece. Tem algum problema quanto a isso? Não. A 17.084 tem lá o requisito do controle da produção, que basta o produtor identificar o desvio, identificar por que ocorreu o desvio do planejamento, registrar o desvio do planejamento, registrar a alternativa e isso tem que ser aprovado. Tá? Desde que tudo isso seja registrado, não há qualquer problema. Agora, o produtor do material de referência, que tem aí um vasto trabalho realizar, até disponibilizar um material de referência, ele precisa realizar tudo isso sozinho? Não. Ele conta aí com subcontratados, né? Que são instituições parceiras do produtor. Tá? Agora, tem atividades que são exclusivas do produtor, que o produtor do material de referência não pode subcontratar. Essas atividades são o planejamento da produção, a seleção de subcontratados, a atribuição e autorização dos valores de propriedade e suas incertezas e ainda a autorização dos documentos. Então, observe, qualquer outra etapa pode ser subcontratada. Todos os estudos do processo de produção do material de referência podem ser subcontratados. E somente essas etapas que estão aqui aparecendo na tela é que não podem ser subcontratadas, tá? Bom, então, voltando... Deixa eu fazer uma pergunta, Janaína. Aproveitar assim, ó, qual é o panorama no país hoje? Qual é a quantidade de produtores de material de referência? E o que tu enxerga, né, de perspectivas a nível de Brasil para novos produtores? Então, assim, o Brasil tem um campo vastíssimo para produtores de materiais de referência. Por quê? Nós sabemos as dificuldades de importação, né, de padrões, de materiais de referência, são grandes as dificuldades. Todos os eventos que a gente participa é recorrente, né, as reclamações e a respeito da dificuldade de importação de padrão. Isso aí a gente está falando de material biológico, de contaminantes, essa dificuldade é imensa. Né? E se nós formos ver os laboratórios acreditados, né, se for ver todos os laboratórios acreditados pela SEGEC para a área de química e biologia, são usuários de materiais de referência certificados. Então, o campo é muito vasto, mas em contrapartida, o número de produtores ele ainda é muito tímido. Se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, em torno de são 11 produtores hoje acreditados. Né? Os programas a SEGEC lançou o programa de produtores de materiais de referência e o de provedores de ensaios de proficiência ao mesmo tempo. E nós temos muito mais provedores de ensaios de proficiência do que produtores de materiais de referência. Tá? Assim, o campo é muito vasto, como eu falei. Quantos laboratórios acreditados existem? Né? Todos são usuários de materiais de referência. O que eu percebo, eu ministro um curso, né, para produtores de materiais de referência, com a revisão do Guia 35, esse curso foi aí para 4 dias, a gente fala aí os 4 dias sobre a 17.034, Guia 35, vai percorrendo, né, todo o processo de produção de materiais de referência, e eu percebo assim, que as instituições têm muita vontade de produzir, mas muitas vezes têm muito receio de não atingir a norma, né? E eu acho, às vezes, que falta um pouco de... Eu acho que tem coragem. Sim? Não, era isso que eu ia te colocar, né? Eu acho que tem muita falta de conhecimento de todo o processo, e isso deixa todo mundo muito tímido na hora de tirar qualquer iniciativa, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Sim, porque tem assim, esse receio de atingir, porque é um processo longo, né? Para você desenvolver porque aí tem outro problema, né? Que eu ia falar. Para você desenvolver um material de referência, né? Aí eu estou falando de matriz, principalmente se for de matriz complexa, é no mínimo 1 ano, né? Até você conseguir adquirir, dominar esse processo de produção. E tem uma outra questão que é o custo, né? Produzir um material de referência é custoso, você tem um custo associado, né? E é uma atividade que ela acaba... Bom, talvez não dando o lucro esperado. Enfim, tem que se avaliar muito bem o mercado, mas assim, o país é muito carente de materiais de referência. Né? E a falta de conhecimento, né, o receio de não atingir os requisitos, com certeza existe sim, é um impeditivo, mas os documentos estão aí. O que acontece também é que, por exemplo, o Guia 35, ele foi publicado, esse novo Guia 35 foi publicado em 2017, né? A 17.034 foi publicada em inglês em 2016, traduzida em 2017, então também é muito recente, né? Eu mesmo que trabalho, desde que entrei no Inmetro, com
com isso, né? Claro, quando entrei no Inmetro, eu comecei a aprender, né, sobre isso, né? Eu demorei um pouco para poder reformular o curso, né? Tem isso também, né? Então, imagina quem não está trabalhando todo dia no dia a dia, né? Eu acredito que uma vez agora, com o Guia 35 sendo traduzido para o português, né? O curso sendo dado continuamente, esse universo de produtores acreditados deve aumentar, né? E assim esperamos, né? Perfeito. Porque eu acho que muito entrar aqui na conversa. Valnei, fica à vontade aí também de fazer teus comentários. Não, só para complementar que o que a Janaína falou, que é uma dificuldade. Além de tudo, você tem que acompanhar a estabilidade ao longo do tempo, né? Você imagina, você tem que se comprometer com isso. Você sendo um produtor, você tem que se comprometer a fazer essa avaliação ao longo do tempo. E, por vezes, isso dura anos, um lote, né? Então, assim, sim, isso compromete muito a produção, né? Sim. Vamos lá? Pode seguir, Janaína, fica à vontade. Então, nós temos aqui, como eu falei, o planejamento, que é a fase, assim, o cérebro do processo. Um planejamento bem feito, né? Muitas vezes a gente tem o afã de ir logo produzir o material, mas vale muito a pena pensar no planejamento, planejar tudo direitinho, e são muitos detalhes a serem planejados, tá? Por quê? A primeira questão é você definir, obviamente, que material de referência vai ser produzido, e essa definição, ela passa pelo seguinte: qual é o mercado para esse material de referência? O meu material de referência, né, com base no mercado e na estabilidade dele, qual é a quantidade de material que eu vou produzir? Tá? Então, se você for pensar um material microbiológico, você tem vários laboratórios na área de microbiologia, mas são materiais que, dependendo da forma como eles forem produzidos, eles não vão ser tão estáveis assim. Então, vale a pena produzir uma quantidade grande? Já se o produtor trabalha com soluções multielementares, são materiais que têm uma estabilidade grande, né, uma estabilidade aí por vários anos. Já vale a pena o produtor produzir uma quantidade maior e tem um mercado elevado, né? Então, eu vou produzir um material de um determinado contaminante. Quantos laboratórios no país existem que fazem análise para esse contaminante? Principalmente, quantos laboratórios acreditados existem? Porque adquirir um material de referência também tem um custo. A gente sabe disso, é custoso um material de referência, né? Uma das coisas que eu acabo sempre, geralmente, ouvindo no curso que o pessoal fala é o seguinte: agora eu entendo porque o material de referência muitas vezes é caro, porque né, você tem um custo para poder produzir. Tá? Então, essa relação de estabilidade com o mercado disponível é muito importante para que o produtor defina o tamanho do lote. Tá? Bom, uma vez que esse lote ele foi produzido, o produtor ele tem que, então, realizar a avaliação da homogeneidade, ou seja, quer ver qual é o grau de heterogeneidade entre as unidades produzidas. E a 17.034, essa versão, né, a versão vigente, ela tem umas novidades em relação à versão anterior, que ela facilitou muito o trabalho para o produtor, né? E eu sempre costumo brincar usando os dois chapéus, o chapéu do produtor e o chapéu do avaliador, e ela trouxe mais dor de cabeça para o avaliador, né? Por quê? Porque ela agora trouxe mais flexibilização, tá? E é uma flexibilização bem-vinda que pode ser dada. A questão é quando utilizar a flexibilização. Então, o requisito 7.10.1, ele diz o seguinte, que o PMR deve realizar uma avaliação da homogeneidade para qualquer candidato a material de referência na embalagem final. Então, não pode realizar a avaliação da homogeneidade no granel, tem que ser depois que o material foi embalado. E aí tudo bem, mas aonde está a flexibilização? A flexibilização está que esse estudo de homogeneidade, ele não precisa ser mais necessariamente experimental. Ele pode incluir o uso de evidências anteriores, que podem ser experimentais ou não. E aí o Guia 35, ele vem esclarecendo quando é necessária fazer a avaliação experimental da homogeneidade. Nós temos lá o Guia 35, no item 7.2, que ele diz o seguinte, que os materiais de referência, né, preparados, né, em matrizes heterogêneas, naturalmente heterogêneas, como matrizes de alimentos, solos, minerais, rochas, eles são materiais que eles são intrinsecamente heterogêneos. Então, para esse caso, um estudo experimental da homogeneidade é necessário. Tá? Agora, se o material for um material em solução, um material puro, e principalmente quando o produtor do material de referência já tem uma produção repetida desse material, quando ele tem um processo de produção muito bem validado, ele já não precisa mais fazer um estudo experimental da homogeneidade, ele já pode se basear em evidências anteriores. Então, isso já vai diminuindo também o custo, né,
do processo de produção de lotes subsequentes, uma vez que menos análises são realizadas, tá? E aí, essa avaliação da homogeneidade, nós temos aí um layout mais geral do estudo de estabilidade de homogeneidade, onde a gente tem unidade 1, unidade 2, unidade alfa, que são as unidades do lote escolhidas para fazerem parte do estudo de homogeneidade. Essas unidades, elas têm que ser representativas do todo o lote, elas têm que ser escolhidas aleatoriamente, tá? Agora, em relação ao método utilizado na avaliação da homogeneidade, isso é um conceito muito interessante. O que importa, né, segundo o requisito 7.10.3, é que esse método tenha a precisão e a seletividade adequadas ao uso requerido. Então, você não precisa utilizar aquele método que tenha a melhor tendência, né, que aquele método, né, a gente diz o método exato. Não, o importante é que o método seja preciso, porque o que está se querendo ver é a diferença entre as unidades. Então, mesmo que se tenha um método, como esse alvo aí da direita, que ele tem uma tendência, ele pode ser usado para o estudo de homogeneidade, porque ele tem precisão, tá? Bom, uma vez que o produtor do material de referência tem os dados do estudo de homogeneidade, ele tem que avaliar esses dados se ele tem tendência quanto à análise, se tem tendência quanto ao processamento e se há outliers. Uma vez que isso seja identificado, e aí o Guia 35 mostra bem, detalha bem isso, ele vai, então, avaliar a contribuição da heterogeneidade do lote. O Guia 35 recomenda a análise de variância, e aí, dependendo do layout do estudo de homogeneidade, se as análises foram feitas sobre condições de repetibilidade, que é o ideal, mas nem sempre é possível, né? É um tipo de ANOVA a ser utilizado, se não for, é outro tipo de ANOVA a ser utilizado. O Guia 35 detalha tudo direitinho. O produtor vai ter que verificar se os critérios de aceitação estipulados por ele lá no planejamento foram aceitos, né? Foram atendidos. E aí, daí, ele tira, então, a contribuição da homogeneidade entre as unidades e dentro das unidades. Uma vez, então, que o produtor determinou o grau de heterogeneidade do lote, que esse critério de aceitação foi atendido, que o lote está sendo considerado homogêneo, a próxima etapa é fazer a avaliação e o monitoramento da estabilidade. O produtor, ele tem que avaliar a estabilidade em 3 condições. Avaliar a estabilidade em condições de transporte, uma vez que o material, né, uma vez que quando ele for disponibilizado, ele vai sair do produtor e vai chegar no usuário. Em condições de armazenamento, porque o material ele vai ser armazenado com o usuário que adquiriu o material, mas ele também está armazenado com o produtor. E aí a novidade da 17.034 é a amostragem repetida, porque agora o produtor ele tem como requisito identificar na documentação que acompanha o material de referência em que condições esse usuário vai estar utilizando o material de referência, quantas vezes ele pode tirar alíquotas, em que condições esse material tem que ficar armazenado uma vez que ele foi aberto, tá? Isso agora é um requisito. Então, aquela questão de esse material pode ser utilizado várias vezes, mas eu não me responsabilizo depois que ele for aberto, né? O produtor pode até colocar, mas isso é uma coisa assim muito, muito ruim, né? Porque o cliente, obviamente, vai estar preferindo aquele produtor que disser para ele, olha, o material pode ser aberto tantas vezes, você pode tirar tantas alíquotas, isso agora é um requisito, tá? Bom, agora, essa avaliação da estabilidade, seja para transporte, seja para armazenamento, ela precisa ser sempre experimental? Isso também é uma novidade. Não, ela não precisa ser sempre experimental. Mas para ela não ser mais uma avaliação experimental, para a avaliação da estabilidade ser baseada em uso de evidências anteriores, tá? O PMR tem que ter já uma experiência da estabilidade do material, e aí o Guia 35 detalha que tem que ser pelo menos de 2 lotes anteriores, mas isso tem que ser a partir de materiais estreitamente similares, não é a partir de qualquer material, tá? Então, ele tem que ter a evidência de lotes anteriores, que ele já produziu pelo menos 2 lotes, e esse material anterior tem que ser um material estreitamente similar, que, por definição, que está lá na 17.034, esse material estreitamente similar, ele vai ser um material caracterizado para as mesmas propriedades, dos quais possui a mesma condição de matriz, de processamento, mesmo tipo de embalagem, ou seja, embalagem semelhante ou menos eficaz. Então, não é qualquer tipo de material, tá? Bom, e como é que se avalia o resultado do estudo de estabilidade, né? Independente do estudo de estabilidade que foi feito, para transporte, para armazenamento, para amostragem repetida, o que o produtor sempre avalia é a variação do valor de propriedade aqui no eixo da ordenada em função do tempo no eixo da abscissa. Então, né, você vai fazer uma análise de regressão e aí ele vai fazer uma comparação, né, vai ver a razão da inclinação da reta obtida, né, da curva obtida,
pelo SB1, que é o desvio dos pontos em relação à curva. Com isso, ele vai obter um fator T, e esse fator T ele tem que ser menor ou igual a um fator T de student, tá? Para N menos 2 graus de liberdade, 95% de confiança. Tá? Uma vez que esse critério for atendido, o material está estável. Tá? E aí o produtor pode, então, calcular a contribuição da incerteza associada à estabilidade. Para transporte, o produtor pode ter uma incerteza associada ao transporte? Pode, nada impede, mas não é desejável que o transporte traga modificação no valor de propriedade. Então, a tendência e o desejável é que a contribuição de incerteza do transporte seja nula, mas não é uma regra. O produtor pode, sim, ter uma incerteza associada ao transporte, ele pode querer ser mais rigoroso e colocar a incerteza do transporte também na contribuição de incerteza do material. E aí ele vai multiplicar um SB1, que vem da análise de regressão, pelo tempo do estudo de transporte. Já para o estudo de longa duração, em geral, é essa incerteza, essa equação que eu coloquei, onde é o SB1 vezes multiplicado, né, por um somatório de tempo, onde TM1 é o tempo entre o material ser liberado, né, entre o processo de produção ter sido finalizado e o primeiro monitoramento, mais o tempo que está no certificado do material. Tá? Então, essa é a contribuição da incerteza. Agora, o meu material, eu observei que ele tem uma tendência, né, eu vou descartar esse material? Não necessariamente. O Guia 35 traz lá abordagens para se estimar ao longo do tempo essa variação no valor de propriedade e também acrescentar uma incerteza a essa incerteza aqui, a essa equação da incerteza que eu estou mostrando aqui, tá? Então, o Guia 35, ele está bem rico, né, em relação à versão anterior, que era de 2006, ele levou muitos anos para ser revisado, 11 anos, e ele está agora uma versão realmente muito, muito rica, com várias possibilidades. Bom, e uma vez que o produtor, né, fez o estudo de homogeneidade, estimou as condições de estabilidade. E deixa eu só voltar e falar uma coisinha em relação à estabilidade. A estabilidade do material, ela geralmente é calculada em função da temperatura, mas o produtor ele vai estudar a estabilidade em função dos parâmetros que vão estar variando para o material. O parâmetro que todo produtor estuda realmente é a temperatura, tá? A influência da temperatura no material, bom? Bom, então, uma vez que o produtor fez o estudo de homogeneidade, estudou a estabilidade, estimou as condições de transporte, de armazenamento do material, de amostragem repetida, esse produtor vai caracterizar o material. É onde ele vai dar o valor X ali, o valor de propriedade do material e a contribuição da incerteza associada. Tá? O requisito 7.12 é o requisito da caracterização. E esse requisito é interessante, que o que chama mais atenção no requisito é a nota. Por quê? Porque o requisito 7.12.3 é o PMR, produtor de material de referência, deve selecionar uma estratégia de caracterização apropriada para o uso pretendido do material de referência. Esse é o requisito. Ou seja, a estratégia de caracterização pode ser qualquer uma, desde que apropriada ao uso pretendido do material de referência. E aí a nota traz exemplos, né, de estratégias. Essas estratégias aqui, que são 5 estratégias, né, no próximo slide tem as outras 3, elas são as estratégias consideradas válidas. O uso de uma dessas estratégias é considerado válido. Pode usar outra? Pode, só tem que comprovar que é uma estratégia apropriada ao uso pretendido. A primeira delas é o uso de um único procedimento de medição de referência, conforme o ISO-Guia 99 em um único laboratório. Esse ISO-Guia 99 é análogo ao VIN. Tá? E esse procedimento de medição de referência, lá no guia, o Guia 35 explica detalhadamente cada uma dessas abordagens. A gente vai ver que é um método primário de medição. Tá? Então, não é tão simples assim, não é um método, não é um procedimento de medição de referência qualquer. Ele tem que atender todas as características de um método primário de medição. Tá? A segunda abordagem é por comparação interlaboratorial, onde você caracteriza um mensurando não definido operacionalmente, ou seja, um mensurando que não depende do método, tá? Utilizando 2 ou mais laboratórios, tá, com competência comprovada, ou então uma rede de laboratórios competentes. Já a terceira abordagem, ela também é por comparação interlaboratorial. Aliás, as comparações interlaboratoriais, elas são cada vez mais utilizadas para caracterizar materiais de referência, principalmente para matrizes mais complexas, ou seja, saiu de matriz líquida, geralmente se utiliza comparação interlaboratorial, está sendo cada vez mais utilizada,
Tá? Bom, então essa terceira abordagem é a caracterização de um mensurando definido operacionalmente, ou seja, quando o mensurando é dependente do método, né? Quando o valor é dependente do método por uma rede de laboratórios. A quarta estratégia é a transferência de valor de um material de referência para um candidato a material de referência estreitamente similar, olha o estreitamente similar de novo aqui, usando um único procedimento de medição realizado por um laboratório. Essa abordagem, ela é nova, ela é uma abordagem, assim, que os produtores de materiais de referência gostam muito, porque tem ali a palavra mágica, um único procedimento de medição, né, a frasezinha mágica, só que tem que se ter muito cuidado, não é usar um único procedimento de medição no laboratório, simplesmente, né, você tem que ter ali o material de referência que você utiliza como padrão de calibração, material de referência certificado, que você utiliza como padrão de calibração, para transferir o valor para o material de referência que está em certificação, ele tem que ser estreitamente similar. E, quando você vai ler o Guia 35, ele deixa muito claro que isso só se aplica a materiais em solução, porque materiais que estão em certificação, que são em matriz, eles são materiais que vão precisar da etapa de extração ou de gestão da amostra. Então, você tem uma etapa anterior, que não é somente a etapa analítica. Então, você não consegue ter a confiança por transferência de valor. Por isso que a comparação interlaboratorial é muito usada. E a última abordagem é a caracterização baseada na massa ou volume de ingredientes utilizados no preparo do MR, que é o que nós brincamos lá na comissão da BNT, que parece que é de culinária, né? Mas, na verdade, é a caracterização baseada na massa quando você utiliza gravimetria, né? Você atribui valor através da gravimetria ou volume, que é a volumetria. Para essa abordagem a pureza do material utilizado no preparo do material de referência é fundamental, tá? Se for material de referência certificado, o material puro utilizado para preparar o material de referência por gravimetria ou volumetria tem que ser um material de referência certificado, tá bom? Bom, e a avaliação dos dados? A avaliação dos dados ela é fundamental, porque ela é que vai dar toda a confiança, né? Toda a confiabilidade, ou pelo menos tem um peso elevado na confiabilidade da atribuição desse valor de propriedade. E aí o Guia 35 ele tem um anexo A, que ele faz toda uma explicação a respeito da atribuição do valor de propriedade por comparação interlaboratorial, e o anexo B, ele fala da avaliação dos dados, mostra a aplicação de estimadores robustos, como exemplos da contribuição, de como se estimar a incerteza da caracterização por comparação interlaboratorial, usando estimadores robustos. Então, vale a pena, né, dar uma olhada. Tá? São várias as abordagens que podem ser utilizadas aqui, tá? Para avaliação dos dados de materiais de referência, né? O ISOGUIA 35, no anexo B, ele fala a respeito da eficiência dos estimadores robustos, tá? E de outros tipos de estimadores também que não são robustos. Ele fala da sensibilidade desses estimadores a valores dispersos, então é bem importante. Bom, uma vez então, aí falando especificamente dos MRCs, que a homogeneidade, a estabilidade e a caracterização foram realizadas essas etapas, o produtor pode então avaliar aí as contribuições de incerteza, combinar essas contribuições de incerteza para finalmente chegar no tão desejado X mais ou menos U e emitir o seu certificado. E aí a 17.034, ela dá ainda a possibilidade de que a contribuição na incerteza do transporte e do armazenamento do material não sejam contabilizadas. Principalmente essa incerteza referente ao armazenamento, ela é uma novidade, né, de que ela pode realmente ser considerada nula, tá? E aí, mais uma vez, o Guia 35 explica bem em que casos isso pode ser. Você imagina aí uma solução bem estável. Esse tipo de solução, por exemplo, de um elemento. Esse tipo de solução pode ter a contribuição da estabilidade de longa duração considerada nula. E aí tem que ver, isso tem que ser comprovado, obviamente. Tá bom, e aí o produtor finalmente chegou na sua linha de chegada, e aí a 17.034 tem um requisito para documentação associada, porque ele chegou, ele produziu um material, ele precisa agora, então, elaborar o documento que vai junto com o material, né? Um certificado, se for um MRC, uma ficha de informação do produto, se for um MR, e o Guia 31 detalha lá, né, o conteúdo de certificados, rótulos e toda essa documentação associada, tá? Bom, e aí, então, o trabalho do produtor do material de referência acabou uma vez que ele finalizou o seu processo de produção, disponibilizou o material para o cliente? Não, o trabalho do produtor não acabou, porque o material nasceu, na verdade, né? O material nasceu e ele continua vivo e ele precisa ser o quê? Monitorado. E aí é que entra outra etapa, a avaliação e o monitoramento da estabilidade. E aí é muito importante que mesmo que o produtor, lembra que eu falei que o estudo experimental da estabilidade, ele pode não ser realizado, dependendo, né,
do caso, mas mesmo que o estudo experimental da estabilidade não tenha sido realizado, o material tem que ser monitorado, tá? Então, requisito 17.034, o PMR deve selecionar um esquema de monitoramento da estabilidade dos materiais mantidos em armazenamento de longo prazo que permita detectar prontamente qualquer alteração, tá? Então, aí vem a pergunta, então o monitoramento é sempre necessário? O Guia 35, ele coloca um único exemplo no qual o monitoramento não seria necessário, que é para aquele material em que o prazo de validade dele é tão curto, o usuário vai utilizar tão rapidamente que não dá tempo de monitorar, tá? Eu, uma vez, até dando um curso, foi interessante, que tinha uma pessoa que ela estava muito preocupada com a estabilidade, com o monitoramento, e aí eu perguntei, mas o seu material, ele é estável por quanto tempo? Ele, por uma semana. Era um material da área biológica. Eu falei, não, esse material claramente não precisa monitorar o produtor. O usuário vai utilizar ele muito rapidamente, tá? Agora, uma vez que o material ele é monitorado, né, o valor de propriedade e a incerteza vão sofrer alguma alteração? Não. O guia 35, ele estabelece esse critério, tá, que ele diz o seguinte, que o valor que está declarado no certificado do material de referência, no certificado do material de referência, menos o valor que foi medido no momento do monitoramento, ele tem que ser menor ou igual a um fator de abrangência vezes a soma quadrática das incertezas padrão do material de referência e da medição. Tá? Se esse critério for atendido, o valor de propriedade que foi declarado e a incerteza não sofre qualquer alteração e segue o barco, o produtor simplesmente confirma, se estiver perto do prazo de validade, ele informa aos clientes, o material continua válido, ele pode, então, estender a validade do material sem modificar o valor. Agora, e se o critério não for atendido? Né? Esse é o pesadelo, né? É a situação que qualquer produtor de material de referência não quer passar. Por quê? Porque existe um intervalo entre um monitoramento e outro. Então, teve um monitoramento no tempo 1, vamos ter um segundo monitoramento do tempo 2. Quem define o intervalo de T1 e T2? O produtor, baseado no conhecimento dele, do tipo de material, da susceptibilidade dele a ser instável. Claro que o produtor armazena o material na condição em que ele vai considerar, e que ele tem conhecimento, e que ele estudou no estudo de estabilidade, que o material não sofre alteração, mas pode ocorrer dele sofrer alteração. Agora, entre o intervalo T1 e T2, os usuários utilizaram o material de referência. Em que momento entre T1 e T2 o material perdeu a validade? Isso é um problema ainda não equacionado. Por isso é que o requisito esse intervalo de monitoramento, ele tem que ser tal qual o produtor consiga detectar qualquer variação. E aí o estudo de estabilidade vai ser fundamental para indicar esse intervalo de monitoramento, né? Então, tem lá o requisito de distribuição, né, de serviço de distribuição, que o PMR deve empregar os melhores esforços para notificar os usuários sobre qualquer mudança do valor atribuído ou da incerteza para qualquer MR dentro do período da validade. E uma vez que isso aconteceu, o produtor é que define se ele retira o material do mercado, se ele vai liberar outra documentação associada com outro valor, com outra incerteza, tá? Isso fica a cargo do produtor. Tá? Então, eu espero que todos vocês tenham resistido até aqui, tá? Eu estou aí aberta para perguntas, né, caso tenham, tá? Obrigada. Bom, Janaína, acho que tu conseguiu dar para a gente assim, uma síntese geral, né, nesses pontos aí, mas assim, ó, o que tu trouxe sobre a ISO 34 e o Guia 35, né, principalmente para seleção de material, algumas dúvidas em específico dos usuários, eu acho que ficou muito claro, tá? E acho que tu abre também brechas, assim, para o pessoal que tem interesse em começar a se aprofundar no assunto, e daqui a pouco se lançar como produtor de material de referência. Tu trouxeste elementos muito, muito interessantes, muito importantes para começar a dar um pouco mais de clareza. Falaste bastante num curso que tu ministra, né? Se tu quiser contar um pouquinho para nós e também explicar para quem tiver interesse como é que faz para pegar mais informações. Isso, então. A gente está num momento um pouco atípico, né? Normalmente o curso, ele é pelo Inmetro, né? Eu trabalho no Inmetro, né? Então, tem que entrar em contato. O Inmetro, ele está reformulando, né, a sua página, mas tem lá um ambiente, né, próprio para a parte de cursos. Ele é disponibilizado anualmente. Eu realmente fiquei um tempo, por conta da revisão do Guia 35, sem ministrar o curso, tá?
E aí ele é um curso de 4 dias em que a gente vai falando sobre o processo de produção de material de referência. Tá? Fala um pouco do uso também, tá? Porque todo produtor também é um usuário, e aí são 4 dias falando até sobre o processo de produção. E é uma experiência muito enriquecedora, porque, como eu falei, a 17.034 e o Guia 35 são muito genéricos, né? E durante o curso são pessoas das mais diferentes áreas. Então, acaba sendo também uma oportunidade de aprendizado para mim, que acabo tendo perguntas e vendo situações diferentes, e para quem está participando também, né? E a comissão da ABNT, ela é aberta também a quem quiser participar, tá? E aí tem que entrar em contato, né, e solicitar a entrada na comissão. E agora a gente, nesse novo momento que nós estamos vivendo, né, a reunião já tinha a possibilidade de participação online, e agora essa participação online ela está sendo vai ser mais ativa, tá?